Representantes da Rússia, da Ucrânia, dos Estados Unidos e da União Europeia estiveram reunidos hoje. Eles tentam chegar a uma solução diplomática para a crise na Ucrânia. Os representantes dos países estiveram reunidos hoje em Genebra, na Suíça, em mais uma tentativa de encerrar a crise na Ucrânia. A reunião teve a presença dos ministros das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrei Deshitya, e da Rússia, Sergei Lavrov, além do secretário de Estado americano John Kerry e da chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton. Eles concordaram em desarmar todos os grupos ilegais na Ucrânia e dar anistia para quem participou dos distúrbios no país. Lavrov também indicou que este acordo prevê a desocupação de todos os edifícios oficiais tomados. Essa foi a primeira reunião entre as quatro partes para resolver a crise. E no leste da Ucrânia, separatistas pró-Rússia continuam em posse de prédios públicos. Países ocidentais, como a Inglaterra e os Estados Unidos, acusam a Rússia de ser responsável por esses ataques. Na cidade de Mariupol, pelo menos 3 pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas durante uma tentativa de invasão a um quartel militar. Cerca de 300 pessoas atacaram o local com coquetéis Molotov. Os guardas da unidade responderam com tiros de advertência e conseguiram dispersar os invasores. Durante um programa de televisão hoje, o presidente russo Vladimir Putin declarou que a única saída para as autoridades ucranianas é o diálogo e que o uso da força só leva o país ao abismo. Quando questionado sobre o envio de soldados da Rússia para a região, Putin disse que espera não ter que fazer isso e chamou de bobagem a acusação de que estaria envolvido nos ataques ao leste da Ucrânia. Na Coreia do Sul, as buscas por sobreviventes do navio que afundou na terça-feira foram suspensas hoje por causa do mau tempo. Cerca de 470 passageiros estavam na embarcação, a maioria era estudante. 9 pessoas morreram e 287 ainda estão desaparecidas. A Guarda Costeira divulgou hoje novas informações sobre o naufrágio da balsa na Coreia do Sul. Segundo a instituição, o navio fez um desvio e uma mudança brusca na rota recomendada. O novo parecer pode ajudar a explicar o que aconteceu. A presidente do país, Park Geun-hye, foi ao local da tragédia. Ela cobrou agilidade das equipes de resgate e os familiares dos passageiros acompanham de perto as buscas. A falta de notícias leva alguns ao desespero. Só a ponta do barco pode ser vista para fora da água, mas ainda existe esperança de encontrar sobreviventes dentro do navio. Mensagens de celular teriam sido enviadas por pessoas a bordo, presas pela água, mas respirando com a ajuda de bolsões de ar que se formaram quando a embarcação virou. O problema é a água gelada, que reduz bastante as chances de sobrevivência, e o mar agitado não permite que os mergulhadores entrem na balsa. Com o rosto coberto, o capitão do navio deu depoimento hoje. Ele pediu desculpas e disse que não sabe o que causou o acidente. Os protestos continuam na Venezuela. Veja no Giro Internacional de Notícias. Centenas de estudantes foram às ruas protestar contra a situação econômica e a violência na Venezuela. Cerca de 400 pessoas percorreram várias partes da capital. As manifestações continuam em meio aos diálogos de paz entre o governo e a oposição. Essa semana, os dois lados concordaram em aumentar a participação política nas investigações sobre a morte de mais de 40 pessoas em protestos. O submarino não tripulado Bluefin 21 completou hoje sua primeira missão de rastreamento. O equipamento procura no fundo do Oceano Índico os destroços do avião da Malaysia Airlines que desapareceu no mês passado. As operações submarinas começaram na segunda-feira, mas problemas técnicos impediam que a missão desse certo. Os dados coletados vão ser analisados. O ex-agente da NSA, Edward Snowden, reapareceu hoje em um programa na televisão russa. Ele fez uma pergunta ao presidente do país, Vladimir Putin, sobre escutas de comunicações particulares por parte de agências secretas. O presidente respondeu, negando que o governo se intrometa na vida dos cidadãos. Snowden, que está exilado na Rússia desde o ano passado, surpreendeu a todos ao aparecer por meio de videoconferência.
O fluxo de carros e caminhões na BR-364, no trecho que liga o estado do Acre ao restante do país, começa a ser retomado. O trânsito na região estava interrompido desde o dia 20 de março. Aos poucos, o tráfego nesses trechos mais prejudicados pela cheia do Rio Madeira na BR-364 em Rondônia começa a avançar. No último fim de semana, 135 caminhões passaram pela estrada. Por essas fotografias, já é possível notar o estado precário da pista após a baixa das águas. Ainda tem um pequeno trecho que está com água na pista, mas esse trecho não compromete mais a passagem dos veículos. Tem trechos com atoleiros, onde esses trechos críticos têm lá a presença da PRF, onde eles estão monitorando o fluxo de veículo na BR-364. O Rio Madeira baixou 34 centímetros nas últimas 48 horas. Na medição realizada na manhã dessa quarta-feira, o manancial estava com 18 metros e 73 centímetros. Com essa vazante, foi possível que desde a última segunda-feira até agora, mais de 150 caminhões passassem pelos trechos alagados da rodovia, a maioria trazendo para o Acre produtos essenciais como gasolina, alimentos, medicamentos e material de construção. De acordo com os estudos do Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, abril ainda é considerado um mês chuvoso na porção sul da Amazônia Ocidental, mas a expectativa é de redução no volume de chuvas até o fim deste mês. Estamos já na transição para o período seco, pela previsão climatológica. Os rios já se encontram no comportamento de baixar os seus níveis e isso vai continuar assim até que a nova transição, a transição para o período chuvoso comece lá pelo mês de outubro aproximadamente. O sol até aparece no feriado prolongado, mas a quinta-feira ainda terá chuva na maior parte do Brasil. Uma nova frente fria avança e espalha muitas nuvens no sul do país. Há previsão de chuva a qualquer hora do dia, com risco de temporais. Apenas no norte e leste do Paraná e também no leste de Santa Catarina faz sol, mas chove a partir da tarde. Em Porto Alegre, máxima de 26, mínima de 19 graus. No sudeste do Brasil, nuvens que chegam do mar provocam chuva em alguns momentos no Espírito Santo, mas o tempo fica abafado. Ar seco ganha força no restante da região e pode chover só no período da tarde. No Rio de Janeiro, máxima de 30, mínima de 18 graus. Dia de sol e calor no centro-oeste do país. Tempo ensolarado para o norte de Goiás e o Distrito Federal. Nas demais áreas, pode chover de maneira isolada, principalmente à tarde. Em Campo Grande, máxima de 30, mínima de 21 graus. No Nordeste, tem sol e chuva a qualquer hora do dia entre o norte do Maranhão e também do Ceará e entre o litoral baiano e do Sergipe. O ar seco predomina no interior da Bahia, de Pernambuco e da Paraíba, sem previsão de chuva. Nas demais áreas, chuva à tarde. Em Salvador, máxima de 30, mínima de 23 graus. Tempo carregado, com pancadas de chuva intercaladas com períodos de sol na maior parte da região norte. Chove forte em toda a região, principalmente à tarde. Em Belém, máxima de 30, mínima de 23 graus. Na Bahia, policiais militares estão reunidos em assembleia para decidir se continuam a greve iniciada ontem. A categoria pede um reajuste de 80% dos salários. A Justiça do Estado considera o movimento inconstitucional e anunciou a aplicação de uma multa diária de R$50 mil caso os policiais não retornem ao trabalho. Em um dia, foram registrados 19 homicídios na região metropolitana de Salvador, um número que é 3 vezes maior do que o normal, e também houve saques a estabelecimentos comerciais. Destruição e prejuízo. No bairro de Cosme de Farias, um verdadeiro arrastão deixou 5 estabelecimentos numa mesma rua totalmente depredados. Neste supermercado não sobrou nada. Prateleiras e freezers estavam vazios. Estas 2 lojas de calçados e produtos de beleza também foram arrombadas. A sensação da comunidade é de total insegurança. Um outro estabelecimento que foi invadido na noite de ontem, aqui no bairro de Cosme de Farias, foi esta farmácia. Como a gente pode mostrar, tudo mesmo, inclusive o que estava no estoque, foi levado por estes bandidos. As imagens das câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento exato da invasão, às 11 horas e 44 minutos da noite. A ação durou pouco mais de meia hora. Homens, mulheres, alguns com o rosto encoberto. Para a gente é uma surpresa, porque a comunidade de Cosme de Farias, nessa linha aqui do comércio, sempre foi muito respeitoso.
E para a gente, nós temos 20 anos aqui, para a gente ficamos assim, boquiaberto com tal dano, né, que foi causado. O que é que o senhor pensa em fazer agora? É recomeçar, não é? Nós temos força e garra e vamos rever, né? Sou farmacêutico, trabalho nessa área de farmácia, é o que já sei fazer há muito tempo e vou continuar fazendo. Algumas pessoas não se intimidaram nem com a presença dos funcionários que estavam contabilizando o prejuízo e continuaram a levar os produtos. Uma situação revoltante para quem é morador antigo do bairro. Nunca vi uma situação dessa, nem tenho nem como comentar. Ele também é morador do bairro, proprietário, gera emprego para o próprio morador do bairro também. Agora são 7h24. E a seguir, no Brasil, menos de 2% da população é doadora de sangue. O período de feriado provoca queda drástica nos estoques de hemocentros. Bancos de sangue correm atrás de doadores para manter abastecimento.